É, Vamos lá, então. Pessoal, nós começaremos hoje, nós falaremos um pouco sobre Max Weber, e eu fiz isso no ano passado, com a turma do ano passado, e eu quero começar com vocês a partir dessa imagem, dessa série, que é o Cidade Invisível. Quem já viu essa série aqui? Já viu Pedro, Aninha, tá, uma galerinha. Pessoal de casa, quem já viu? É muito ruim pra ti? Ah, você tá sem óculos também, né? Perdão. Ok, ok, legal. Vocês sabiam que essa série existe uma relação direta dela com Max Weber? Sim. Então, eu já queria chamar vocês a atenção. Eu posso dar uma aula de Max Weber de diversas formas. Uma das formas que eu posso dar, e eu poderia começar só por ela, e a gente acabaria indo embora e acabou Weber, é pela palavra vocação. Vocação. Vocação é um conceito em Weber, só que vocação é uma chave para analisar o pensamento weberiano. Essa vocação em Weber, no teu vestibular, ela aparece em 4 grandes assuntos. Vou fazer até em ordem para vocês. Ela é religiosa, ela é econômica, ela é política e ela é científica. Então, de novo, o sentido de vocação em Weber é religioso, é econômico, é político e é científico. Tá ruim? O quê? O quê? É a série. Tu me assusta agora. Fala, tá acontecendo? Aquela série, O Problema dos Três Corpos, que as pessoas começam a ver contagem de número. Eu falei, você tá vendo o quê, menino? Eu não quero morrer. E por que que essa série ela tem a ver com Weber? E primeiro eu quero apresentar um problema para vocês. E depois eu quero desenvolver Weber com vocês. E a noção de vocação, embora ela tenha aspectos religiosos, econômicos, políticos e científicos, é burguês. É em Weber, tá? Não é em tudo, é em Weber. E se é burguês, e aí por isso que eu digo, né? Tipo, não dá para você só ter uma aula e não pensar. A burguesia, ela organizou o Renascimento, a organizou o Iluminismo. Me digam o que havia em comum, tanto no Renascimento quanto no Iluminismo. Hã? Racionalismo. Acabou a aula, vamos embora. Não, sério. A aula acabou. Porque a noção de vocação ela é burguesa, e se ela é burguesa, portanto, ela é racional. E aí tem uma relação importante. O racional é o oposto à natureza. Vai na contramão da natureza, nega a natureza. O racional enxerga a natureza como algo a ser dominado. E eu vou usar uma palavra para vocês. O racional enxerga a natureza como algo a ser demonizado. Porque se eu domino, perdão, eu tenho medo. E eu resumo tudo isso numa palavra. Se eu domino a natureza, se eu demonizo a natureza, eu não tenho mais nenhum encantamento com a natureza. Eu tenho, então, um desencantamento do mundo. Prova da UEL de 2017, tema, desencantamento. Quem caiu em filosofia? Platão. Quem caiu em sociologia? Weber. E o que é o desencantamento do mundo, se não a gente matar o folclore brasileiro? E quem viu a série, lembra que na primeira temporada, o Saci morria, as entidades da floresta morriam, por quê? Porque na região de floresta estavam poluindo para construir um resort e um condomínio.
Ora, se isso não é um desencantamento do mundo, porque antes do advento da burguesia racional, qual era a relação do homem com a natureza? Encantamento, a natureza falava. As divindades estavam na natureza. A bruxaria, a feitiçaria, os espíritos. Acabou a aula, a gente pode ir embora. Agora vocês entenderam por que a série Cidade Invisível é um corte do pensamento weberiano? E aí vocês percebem, né? A gente não fala mais de Halloween, ou de folclore, mas a gente fala muito de Halloween. Que, embora também tenha uma origem com a natureza, é modelo de exportação made in USA. Coração do capitalismo industrial. Essa semana, não sei se os senhores viram em casa. Se alguém mandar mensagem no chat, eu já vejo. Porque eu abaixei aqui a tela, o pessoal vê melhor. Mas há um vídeo essa semana rolando do presidente da Guiana, falando sobre como que os países europeus agora estão preocupados com a natureza dos países periféricos. Amazônia, Mata Atlântica. E aí ele põe o dedo na ferida e aponta a hipocrisia e a contradição dos países europeus. Porque os países europeus, ou os Estados Unidos, só são o que são às custas da destruição da natureza de seus países e do continente americano e do continente africano. Então, quando a gente diz para os países periféricos, olha, precisamos conter a emissão de gases até 2030, protocolo de Quioto, tratado do clima, e etc, 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 etc. Mas espera lá, a gente mais uma vez está dizendo para um país periférico que a natureza deles, que historicamente foi o que gerou o acúmulo de capital para os países centrais, não pode ser utilizada por eles. Eu não estou justificando exploração, tá? Pelo amor de Deus. Mas a negação da natureza, ela tem um aspecto burguês. Aí, pausa, abri um parênteses aqui para vocês. Não é à toa que um dos autores da Federal do Paraná questiona isso. Quem que é? Ailton Krenak. Com um livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Porque quem é que quer acabar com o mundo? Quem domina a natureza, quem demoniza a natureza. A natureza é um demônio. Desculpa, gente. Nós aqui, ocidentalizados, nós aqui, nós demonizamos a natureza. A gente tem medo da noite. A gente tem medo do escuro, a gente tem medo do mato. Não é só destruição, é medo. Porque a gente enxerga a natureza como não racional. E a gente, como nós somos racionais, o espanto nos assusta, a surpresa nos assusta. Entender essa relação? Só de casa, tudo bem? Só de casa, tudo bem? Numa escala de 0 a 10, quanto vocês estão me entendendo? Então tá. Geralmente, obrigado, pessoal. Geralmente, os vestibulandos negligenciam o conceito desencantamento do mundo, hein? A partir de agora, todos entenderam o que é o desencantamento do mundo, né? É a razão burguesa que perpetuou um domínio da natureza, afastando o homem da natureza. Não é mais uma relação homem e natureza, agora é uma relação homem versus natureza. Homem contra a natureza, homem domina a natureza. É essa a relação. Tudo bem, Igor? Quanto me entendeu? Hã? Por que falta para 10? Quando você pega e fala, vou falar alto. Não, não. Então tá. Obrigado. Você me deu uma deixa, vou cortar. Joga vôlei. Perfeito, lindão. Eu sou o líbero pequenininho que corta. O, o Iguinho, ah, só de casa, a resposta da Júlia demonstra o demônio que eu criei. A Júlia respondeu o quê? Bia Mazon, Bia, Juliana Del Antônio. A pergunta dele aqui sobre a origem da razão, tipo, a razão dominar a natureza, como assim? Qual palavra ou qual conceito de duas palavras vocês acham que a Júlia respondeu? Hã? Ele perguntou, eu não entendi esse negócio de dominar a natureza, é muito abstrato. Qual é a origem disso? Não foi isso que você perguntou? A Júlia Ângelo, que estou comigo e com vocês? Não.
Isso é o quê? Razão? Obrigado. Olha os demônios que eu crio. Pergunta do Igor, né? Qual é a origem disso? E aí, obrigado por perguntar e a Júlia me ajudar a resposta. Francis Bacon, no século XVII, o teórico do empirismo diz: saber é poder. Para o quê? Aí ele continua: para o homem dominar e transformar a natureza. Bacon escreve isso no momento do quê? Das grandes navegações, do mercantilismo. Então, o domínio da natureza é exatamente isso. É a utilização da natureza como um recurso. É a invasão da natureza como um recurso e como um espaço. Entende? Essa é a noção do desencantamento. Eu poderia divagar aqui muito com vocês. Eu só vou devagar uma coisa aqui e você fala assim, ai, que porra é essa? Calma. O Kant chama isso de uma relação de superioridade do homem frente à natureza, que eles chamam de belo de sublime, que caiu na prova da UEL alguns anos atrás. Sim, belo de sublime. Mano, vou lá eu nas Cataratas do Iguaçu. Aquela coisa. Ai, eu vejo aqui e falo assim, caralho, mano, isso acabaria com minha vida. Mas eu falo essa fala a partir de um lugar seguro. Então quer dizer que eu estou dizendo para a natureza que ela é pujante, ela é gigantesca, eu admiro, mas, mano, se quiser escapar aqui, eu escapo. Então eu sou superior a ela. Porque eu estou dizendo para ela que eu posso vencê-la. Isso é a demonização da natureza. Entende isso? Ah, o Milton Santos fala do Eduardo Apanage. Milton Santos é um geógrafo, vocês conhecem na geografia, né? Fala isso também sobre o meio técnico. Sobretudo quando ele fala dos espaços e da própria globalização. Os senhores, já que Eduardo Apanage trouxe isso na à baila, os senhores devem lembrar que alguns dias atrás eu fiz um texto sobre racismo estrutural e fascismo de cor. Quem viu esse texto? Que deu aquela briga lá da Vanessa Camargo usar o termo racismo estrutural e as pessoas, enfim, né? E aí tem um teórico brasileiro chamado Muniz Sodré que ele fala: eu aceito, eu entendo o conceito racismo estrutural, mas não aceito. Ele é um cara preto que diz: não existe racismo estrutural. Ele fala: existe fascismo. Beleza, legal, tal. Quiser ver o texto, vê lá, eu postei lá, olha lá nas 10 últimas postagens. Só que tem um outro texto dele que eu acho muito importante para a gente pensar na noção de desencantamento do mundo. Tudo bem, Laurinha? Tá em mim? O texto dele se chama O Terreiro e a Cidade. Ah, Danilo, Didi, salvo me engano, vocês dois são candomblecistas, né? Você é candomblecista, um bandista? Não? Didi, você é candomblecista, um bandista? Não? Mas você frequenta. Frequenta um banda candomblé. Ok. Há mais alguém que frequenta um banda? Candomblé? Ok. Esqueci seu nome, querida. Mariana, perdão. Já vou chegar em você. Só de casa, alguém frequenta o banda candomblé? Edilene, o terreiro que você frequenta é onde? Eu desconheço aqui. É espaço urbano? Onde que é? Bem afastado, né? Para lá do. Para quem é online, é longe, eu não sei. Porque, tipo, porque eu sou e não sou de Londrina mais, né? Mari, qual que é o seu? Aqui ninguém tem intolerância religiosa. Se tiver, a gente expulsa. Ok. Ok. Então, alguém aqui me responda. Alguém aqui já viu um terreiro no espaço urbano? Já viu? Já viu? Já viu? Já viu? E eu cresci na minha frente, tendo um terreiro. Eu fui evangélico até os 30 anos de idade, tá? Então, a minha igreja ficava ao lado de um terreiro. Vocês nunca pararam nunca se preocuparam por que de repente não existe mais terreiro na cidade? Porque os terreiros estão cada vez mais afastados. Vocês nunca pensaram nisso, gente? Porque as religiões de matriz africana são as religiões de contato com a natureza. Se a natureza é demonizada, a gente vai demonizar a religião africana.
É simples. A demonização das religiões africanas é uma das consequências da demonização da natureza. Não há nenhuma outra religião ocidental que preserve a relação com a natureza. Só as africanas. Ou as indígenas. Aí o texto do Maurício Sodré fala isso. À medida que a gente tem a gentrificação do espaço urbano, a elitização, a verticalização da sociedade, a gente tem duas coisas. Número um, ou a gente expulsa os terreiros da cidade, ou número dois, a gente embranquece e elitiza os terreiros. Um obó fica caro para fazer. Falei besteira, Edilane? Falei besteira, Mariana? E olha que nem do candomblé do bando eu sou. Entende o que é demonização da natureza? Entendem o que é desencantamento do mundo? É razão instrumental no último. É um aprofundamento de uma sociedade cada vez mais técnico-científica, racional, burocrática, numa vocação burguesa. Resumidamente, isso tudo que eu falei é Weber. Tudo. E eu só estou apresentando o problema para vocês. Todos me entenderam? Entendeu, Igor? Com 0 a 10. Entendeu, Laurinha? Maiara Mendes. Entendeu, Pedro? Só de casa, me entenderam? Eduardo Quaresma, eu esqueci. Eduardo, ou é do Candomblé ou da Umbanda. Qual dos dois você é, querido? Numa escala de 0 a 10, quantos senhores me entenderam? Umbanda, legal. Ok, ok, perfeito. Perfeito. Vamos lá. Bom, uh, a partir disso, como que eu posso definir o pensamento weberiano? Tá? Pessoal, eu vou subir um pouquinho para vocês me verem aqui também, né? Me inscrevendo aqui. Ó, ano que vem, em nome de Jesus, a salinha vai ter um cameraman. Caralho! Chupa! Chupa, Jubilu. É, eu tô empregado lá ainda, né? Eu falo os bagulho desses, mas eu dou aula lá ainda, né? Brincadeira, Jubi. É que você falou mal de professor. Vamos lá. Vamos pensar aqui na análise weberiana, tá bom? Bom, primeiro, qual o contexto que o Weber. Tô com de você sem óculos. Qual o contexto que o Weber tá? O Weber, salvo me engano, gente, posso estar errado a data, mas ele nasce em 1867 e morre em 1920. A data da morte eu sei. E ele morre de febre espanhola, de gripe espanhola, perdão. Ele morre de entre aspas, Covid da época, tá ligado? Curiosamente, cara, olha como o mundo não dá volta, né? O mundo não. Ele capota, né? Olha só. Vocês lembram como é que surgiu a gripe espanhola? A gripe espanhola não surge na Espanha, tá? Ela surge nos Estados Unidos e é uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. Ela tem o nome espanhola porque ela foi descoberta. Quem descobriu estava na Espanha, mas ela surge nos Estados Unidos. Hã? Jogaram para a Espanha. Mas olha só que bizarro. Ele morre de gripe espanhola, gripe que surge depois da Primeira Guerra Mundial. E o Weber foi um cara que queria que tivesse Primeira Guerra Mundial. Ele desejou uma guerra. Ele queria de fato. Né? Ele foi um entusiasta da Primeira Guerra Mundial. Então, sem querer querendo, ele foi entusiasta de uma coisa que uma das consequências foi a morte dele. Não em campo de batalha. Por que o Weber ele foi um entusiasta da Primeira Guerra Mundial? Primeiro, porque o Weber ele foi um soldado prussiano. Até os seus 22, 23 anos de idade, ele pertenceu ao exército prussiano, porque há no Weber uma preocupação com a noção do Estado. Tá? A questão do Estado é central em Weber. Segundo ponto, o Weber ele vem de uma família de classe média na Alemanha. Seus dois pais, no caso seu pai e sua mãe, tinham formação em direito comercial. Tanto que o pai dele era um representante de direito comercial na Alemanha, tinha uma empresa própria, e aí a mãe dele tinha dupla jornada, trabalhava em casa e trabalhava também na empresa deles. Então, por causa disso, o Weber vai lá e vai estudar direito. Tá? Então, é uma extensão dessa questão. Então, ele está dentro do momento em que a Alemanha está se constituindo enquanto nação. Vamos lembrar, né, do pan-germanismo que vocês aprenderam nas aulas de história, né? Acho que deve estar para cá o meu negocinho. Ai, Jesus, lá vai eu apanhar de novo, né? Cezinho, aqui, ó. Ai.
Pra que vir pra cá, mano? Que isso, velho? Ofensivo. O pan-germanismo, né? A natureza germânica, tá? Espírito prussiano. Vamos lembrar que a Alemanha nasce aqui enquanto nação, né? Até então não existia uma Alemanha nação. Otto von Bismarck, a questão da guerra. Então ele está dentro desse espírito. Então seria natural, é muito difícil ele não ter essa mentalidade. Qualquer pessoa aqui nessa sala, que se ele nasce em 67, quando ele fez 18 anos, 71, 4, 14, 85. Então, quando ele fez 18 anos, fazia 15 anos que a Alemanha já era uma Alemanha e estava, entre aspas, fazendo a partilha da África na Conferência de Berlim, que foi, curiosamente, entre 1885 e 1888. Pausa, abre parênteses. Conferência de Berlim não faz partilha de África. Pare de ficar achando que foi isso que aconteceu. A Conferência de Berlim ela acontece por causa dos limites do Rio do Congo. Tem nada a ver aquela imagem que tem na apostila lá, de todo mundo sentado e picotando a África. Não, ali é uma consequência. A razão eram os limites de navegação do Rio do Congo. Fechou parênteses aqui, tá bom? Ao mesmo tempo, como contexto da Primeira Guerra Mundial. Ele participa desse processo da formação profissional do exército germânico e em 1902 ele vai para os Estados Unidos. E ao ir para os Estados Unidos, ele vai ter dois textos que surgem em virtude disso. Um desses dois textos caiu na Unicentro no ano passado, que muitos de vocês, infelizmente, negligenciam. Que texto é esse? Ciência e Política como Vocação. Quem já ouviu falar desse texto? Levanta a mão. Um, dois. Estou comigo? Já ouviu? Já ouviu, já. Nesse texto que eu já vou expressar para vocês, Ciência e Política como Vocação, o Weber faz uma comparação entre o ambiente acadêmico nos Estados Unidos e na Alemanha, resumidamente. Então ele vai dizer, olha, aqui nos Estados Unidos, né, as pessoas começam como pesquisadores na universidade já com seus 20 anos. Mas se com 30 anos ele não produziu pesquisa, ele é dispensado. O que isso quer dizer? Está dizendo, Weber, que nos Estados Unidos a maneira de fazer ciência tem um horário capitalista, é produtivo. Você recebe o que tu produz. Aí ele compara com a Alemanha. Na Alemanha não é assim. Aí ele usa até os termos alemão. Na Alemanha, detalhe, tá? A Alemanha era o país que mais tinha universidade na época, na Europa. Na Alemanha, as pessoas só vão receber alguma coisa no ambiente acadêmico depois de velhos. Ou seja, o jovem pesquisador da Alemanha, dizia ele praticamente ele tem que ter outro trampo. Só que em contrapartida, quando ele faz a pesquisa, ele se consagra como pesquisador, ele é reverenciado. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que na Alemanha a formação acadêmica é mais aristocrática. É isso que ele está dizendo. Então, de novo, no texto Ciência e Política como Vocação, faz uma comparação entre os espaços acadêmicos em Europa e em Estados Unidos, onde a Europa ficou para trás dessa mentalidade capitalista até no ambiente acadêmico. Tudo bem, Manu? Tudo bem mesmo? Ok. Agora veio a obra mais importante para vocês, escrita em 1904. Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Que eu já vou falar sobre ela, inclusive, antes da gente terminar a nossa primeira aula de hoje, e daqui a pouco a gente ir para a filo, tá bom? Já falo dessa obra, tá? Como que eu posso pensar as características de Weber? Caiu Weber na sua prova. Tá lá marcado. Né? Tá lá o texto. Antes de ler a pergunta, primeiro ponto. Em Weber, Weber é o primeiro autor da sociologia clássica a colocar o indivíduo como um protagonista, a colocar o indivíduo como um agente. Marx colocava a classe. Durkheim e Comte colocava o corpo social. Lembram? Lembram? Perfeito? Tudo bem? Sentido para você? Faz sentido, Aninha? Faz sentido, Igor? Ok. Yasmin, Mari, querida. Ok. Mavi, legal. Felipe, João, Pedro, Gustavo, quase. Faltou pouco, né? Faz sentido para ti? Ok. E aí, só para ajudar vocês, a noção da individualidade. Tudo bem, Amabile? Tá em mim? Quantos era 10? Legal, querida. A noção da individualidade, ela vai estar em todos os conceitos do Weber, tá? Não precisa escrever isso com você agora. Tá no Estado, tá na questão econômica, tá na questão religiosa.
mas se sobressai nesse conceito aqui, ó, que é o conceito de ação social. Que é social, tá, gente? Me deu um branco de VR ali, mas é social. Tá? Que daqui a pouco, no caso na próxima aula, eu vou dizer o que efetivamente seria a ação social. Mas, resumidamente, é a ação que o indivíduo faz face a outros, ou em relação a outros. Ó, lembra que eu disse para vocês, escrevam como se fosse discursiva? Já coloca isso aí. Conforme Weber, ação social. É assim que eu tô propondo pra vocês, pra gente ganhar tempo, tá ligado? Ó, conforme Weber, ação social é a ação que o indivíduo faz face a outros, ou em relação a outros, ou com os outros, tá? E essa ação social em Weber combina com as outras palavras dele. Pô, caiu Weber de novo no seu vestibular, no seu Enem. Meu querido e minha querida, racionalidade. Por quê, meus amores? Eu comecei a aula com a noção de vocação. Você entende por que eu quis começar a aula daquele jeito? Você entende? Porque é intencional. Em Weber, tudo se orienta pela análise da criação burguesa. Mano, esse cara defendeu uma guerra burguesa. Tudo deve ser burguês, tá ligado? E essa racionalidade, de novo, ela se encontra em outros. Tchau, Biazinha. Um beijo. Outras coisas também. Igual a noção individual. A razão em Weber está no Estado, que é capitalista. A razão em Weber está na religião, protestante. A razão em Weber está na ciência. Percebe como as coisas em Weber não estão estanques, elas são tangenciadas, elas se conectam, elas se encontram, tá? E por fim, para a gente acabar a nossa aula de sócio de hoje, nossa primeira aula de sócio, ela vai ser um pouquinho mais curta porque a discursiva foi um pouquinho maior, a gente vai ajustando, não tem problema, é a noção da subjetividade. Subjetividade. E ó, a noção de subjetividade combina bastante com a palavra. Lembra, Bia? Lembra? Lembra, Ju? Qual palavra que subjetividade combina? Lembra, Rebequinha? Lembre as. A Junara foi embora. Lembra, Dani? Não? Alguém lembra? Com a noção do ascetismo. A palavra ascetismo vem de ascese. O que é a subjetividade? Novamente, o Weber não analisa só a questão racional indivíduo-mundo, mas também a maneira como o próprio sujeito, por razões distintas, que não são racionais, se conectam com o mundo. Então, essa subjetividade, ela pode ser também a crença, a tradição, sobretudo quando ele fala de uma forma, por exemplo, de poder, que é o poder tradicional, que é subjetivo, ou das relações baseadas pela cultura de uma ação social não racional. Então, em Weber, o indivíduo ele se orienta, se organiza ou por uma questão racional, não tem segredo, ou por uma questão subjetiva. Se a subjetiva é ascética. Ascetismo quer dizer martírio ou sacrifício. Biro, não entendi. O que é um ascetismo? Quem aqui, antes da Páscoa, do Carnaval à Páscoa, fez algum propósito? Tipo, não vou comer chocolate. A Bia. Isso é ascetismo. Quem aqui faz procissão, romaria, jejum, penitência? Quem aqui? Quem aqui? Isso é ascetismo. Tá? Tudo bem? Perfeito? Pessoal de casa de boaça? Tranquilos? Ok. Vocês estão cansados, né? Se vocês estão cansados, imagina como a minha cabeça tá explodindo, porque, tipo, dá informação, tipo, tá ligado? Então tá. Termina essa gravação de sócio, uma pausazinha com vocês de 4 minutos, e a gente começa a filo. Tudo bem? Fechou? Hoje vai ser mais extenso.